lockdown causado pela pandemia do Covid-19 mostrou a importância da atividade física para a saúde física e mental. Pensando nisso, o pesquisador Ismael Fortes Freitas Júnior, da Unesp de Presidente Prudente, fala sobre os benefícios da atividade física em tempos de pandemia. Ele e suas orientadas estudam os efeitos da atividade física na gravidade do Covid e também em mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar dos benefícios da atividade física em tempos de pandemia. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Ismael Fortes Freitas Júnior, da Faculdade de Ciências Tecnológicas do campus de Presidente Prudente. Prazer em tê-lo, professor. Obrigado, prazer é meu, João. Sempre é bom falar com vocês. Antes da gente entrar propriamente no tema, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. João, eu já estou na Unesp antes, inclusive, do nosso curso de Educação Física fazer parte da Unesp, quando foi encampado em 1988, junto com a Universidade de Bauru. Então, eu já estou aqui há 35 anos. Foi aqui que eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado. Fiz 2 estágios pós-doutorado, estou indo para o 3º agora. Até o final do ano eu faço meu concurso de titular, já sou livre docente, já faz mais de 13 anos que eu fiz minha livre docência. Então, minha vida acadêmica foi há 35 anos aqui dentro da universidade e é um orgulho para mim fazer parte da comunidade unespiana. Quem está nos assistindo, o senhor é formado em quê, professor? Sou formado em Educação Física, João. Fiz o meu mestrado em Educação Física na Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, no curso de Educação Física lá. Fiz o meu doutorado na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Medicina, e já estou aqui esse tempo todo e oriento um programa de pós-graduação também, interunidades da Unesp. Que ambiente é esse que nós estamos? Aqui a gente está num laboratório do professor Fábio Lira, que é o laboratório de imunologia e atividade física. O professor Fábio Lira também pesquisa bastante sobre esses efeitos da Covid em relação aos benefícios da atividade física para quem teve Covid, principalmente relacionado ao sistema imunológico. Então, todo esse aparato aqui que a gente está vendo faz parte do laboratório dele. O senhor teve vários projetos que já terminaram e outros que estão se iniciando e estão em andamento. Conta um pouco sobre os seus projetos de pesquisa aqui no campus de Presidente Prudente. Dentro da educação física, João, a gente tem preocupação de trabalhar bastante a área de saúde, porque a gente sabe que todo mundo vai ter que fazer exercício por causa da saúde. Está aí a pandemia que mostrou isso. Então, a gente viu as pessoas que ficaram no lockdown, ficaram trancadas dentro de casa, o problema que tiveram com saúde, com estresse, com ansiedade, não só no aspecto físico, mas estresse, até psicológico, né, professor? Exatamente, psicológico, em função da pandemia. E haja visto a quantidade de pessoas que começou a procurar as academias para frequentar em função da necessidade que viram de ser mais ativo fisicamente. Coisa que, se tem uma coisa boa que a pandemia trouxe para a nossa área, foi isso daí, Foi despertar nas pessoas a observação prática, da importância de praticar exercício para a saúde. Esse é um dos projetos, mas o senhor já teve vários que foram até concluídos. No que o senhor já atuou? Eu trabalhei muito tempo, João, com obesidade infantil. É um problema que aí hoje é uma colega minha aqui do departamento que trabalha mais nessa área. É crônico isso, professor? É crônico. Ele tem aumentado cada vez mais, João. Cada vez mais as crianças estão ficando sedentárias, os pais estão deixando as crianças cada vez mais sedentárias dentro de casa, pendurado em celular, e desde pequenininho em celular, em televisão, em tablet. Então isso vai dificultando cada vez mais e com a facilidade que as pessoas têm, principalmente as crianças, de se alimentar e sem controle. Principalmente a alimentação também anda bem desregrada, né, professor? Sim, se você juntar excesso alimentar dos adultos, mas também das crianças, que não têm noção do que deve controlar para estar se alimentando, junto com esse sedentarismo, essa falta de atividade física, de ficar trancado dentro de casa, quer dizer, não desenvolve aspecto motor na criança, habilidade, coordenação motora,
não desenvolve isso porque só fica trancado dentro de casa. E ao mesmo tempo, se ficar trancado dentro de casa, só fica comendo porcaria, que é a que mais tem. Quais as principais anomalias ou doenças que o senhor constatou nessas crianças obesas? João, já desde pequeno a gente observa excesso de gordura acumulada no fígado dessas crianças. Quer dizer, esteatose hepática. Esteatose hepática. Triglicérides aumentado, colesterol aumentado dessa criançada com pré-diabetes, quer dizer, glicemia aumentada. Para quem está nos vendo, nós estamos falando de qual faixa etária na criança? No projeto a gente trabalhava com crianças de 7 a 16 anos, João. Então, desde criancinha pequenininha, que já tinha problema... Criança para adolescente. Para adolescente. Principalmente criança que come em excesso, né, por alimentação desregrada dos pais. E aí essas crianças, tem um problema no metabolismo dela que acaba acumulando muita gordura no fígado já desde pequenininho. Isso é um problema grave que a gente identifica há mais de 15 anos que a gente já tem identificado isso, e isso só tem piorado, viu? E com a pandemia aumentou, será? Deve ter aumentado, João. Eu não tenho esses números exatos para falar para vocês com a pandemia, mas com o sedentarismo em decorrente da pandemia e mais essa má alimentação, e o excesso de gordura industrializados, né? Industrializado, com excesso de gordura, principalmente gordura saturada, né? Então isso daí faz com que o nosso metabolismo de gordura ele passa pelo fígado. Quanto mais gordura a gente comer, mais a gente vai ter essa possibilidade de acumular gordura no fígado. Atualmente, o senhor tem 2 projetos em andamento, quais são? Sim. Só cita o nome, porque nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco. O senhor está atuando em que frente agora nesses 2 projetos? Tem 2 projetos. Um, para a gente ver o efeito da atividade física, né, da gravidade do Covid dentro da comunidade da Unesp. A interferência do Covid nas pessoas da Unesp. Isso, e vamos analisar quem é mais ativo e quem é menos ativo, quem é ativo e quem é sedentário. E o outro projeto é sobre uma doença muito grave que tem aumentado também, que é o câncer, então especificamente sobre o câncer de mama em mulheres, que são efeitos da atividade física, em mulheres que estão em tratamento de câncer de mama. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É ismael.freitas@unesp.br. E se você quiser conhecer um pouco mais do campus de Presidente Prudente, você também localiza o professor Ismael Freitas. É um breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o tema do programa desta semana é os benefícios da atividade física em tempos de pandemia. Ao nosso lado está o professor Ismael Forte Freitas Júnior, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências Tecnológicas do campo de Presidente Prudente. Professor, vamos detalhar então esses 2 projetos que estão em andamento. Atividade física para quem contraiu Covid, público interno, alunos, funcionários e docentes da Unesp. Exatamente. E o outro, um projeto específico para as mulheres que contraíram câncer de mama, atividade física para elas. Conta para nós, então, detalhadamente. Esse projeto de Covid, João, a gente percebeu dentro da comunidade da Unesp, né, a quantidade de pessoas que teve uma carga viral aumentada em função não só dos fatores de risco que tem aumentado, que é a obesidade, que é a hipertensão, que é diabetes, né, mas também que são sedentárias. Então, essas pessoas apresentaram uma carga viral aumentada, então apresentaram os efeitos colaterais da Covid aumentado. Então, hoje eu estou orientando 2 trabalhos de pós-graduação, de mestrado, a Giovana e da Natália, que são 2 excelentes alunas aqui, onde a gente vai investigar esses aspectos de o quanto que as pessoas que são mais ativas fisicamente tiveram menos carga viral e menos efeito colateral da infecção pela Covid. E a recuperação pode ter sido até mais rápida? Sem dúvida, a recuperação é bem mais rápida, porque ela não teve tanta sequela, não precisou ficar tanto tempo imobilizada ou acamada, ou mesmo hospitalizada em função da carga viral elevada
que teve com a infecção de Covid. E a metodologia, como é que o senhor vai aplicar? É questionário, é pergunta? Como é que vai ser o levantamento para investigar? Esse projeto especificamente, como a gente vai investigar a Unesp como um todo, todos os campos da Unesp, isso vai ser feito por meio de questionário, onde as pessoas que tiveram Covid, elas vão nos responder um questionário específico para a gente poder tabular esses dados e poder chegar a essa conclusão. Então são muitas informações que a gente vai obter junto da comunidade unespiana, onde a gente vai tabular esses dados em relação a sexo, em relação à idade, em relação a quantas doses da vacina tomou, se tinha tomado vacina, que tipo de vacina tinha tomado, para a gente tentar chegar a uma conclusão do que vai ser melhor ou pior relacionado com a prática de exercício das pessoas. O peso interfere muito também? Também. Não só o peso, mas o excesso de gordura corporal, né, a obesidade. Porque a obesidade é uma doença inflamatória que a pessoa que é obesa, ela tem um risco aumentado aí de ter um agravamento de Covid. O que a gente vê muito, professor, não sei se tem algum levantamento ou algum conhecimento. Tive Covid e emagreci, outros tiveram Covid e engordei. Alterou muito o metabolismo do ser humano? Sem dúvida. A principal é que a pessoa aumentou de peso, né? A pessoa engordou, por quê? Porque a pessoa fica mais parada, né? Aí assaltava a geladeira. Não aquela que ficou acamada, aquela que foi acamada, que foi internada no hospital, não, essa perdeu peso. Porque um dos grandes problemas da pessoa que vai para o hospital, que acaba ficando na UTI, acabou ficando entubada, é diminuição de massa magra. Então o quadro clínico dela piora muito, né? Agora aquela que teve Covid, que ficou dentro de casa, que acabou comendo mais, ficou só em lockdown, ou mesmo aquele que teve Covid sem assintomático, que a gente fala, né? Que praticamente nem percebeu que teve Covid, né? Mas teve o Covid, então esse daí aumentou bastante o peso. Por isso que as pessoas estão procurando fazer mais exercício. Perfeito. É Giovana e Natália que estão nesse projeto. Exatamente. Roda o VT das duas. A pesquisa que nós estamos realizando atualmente é para o meu mestrado. E aí, nós do Celapan estamos realizando uma pesquisa que vai investigar os efeitos que a Covid tem dentro da comunidade unespiana, relacionando a prática de atividade física e, no meu caso, a comorbidades. Eu entrei no mestrado em abril de 2021 e, a partir de então, nós começamos a desenvolver esse projeto. A pandemia estava no auge, então não poderia nada ser feito de maneira presencial, que foi um grande desafio para nós, então nós tentamos encontrar uma maneira que a gente pudesse desempenhar a pesquisa. E aí nós então estamos trabalhando com a comunidade unespiana, envolvendo desde alunos de graduação e pós-graduação, docentes e também servidores técnicos administrativos. Então são todo esse grupo de todas as Unesps, espalhados dentro do estado de São Paulo, né? E aí o intuito então é verificar, levantar quantas pessoas desse grupo tiveram Covid. Nós estamos aplicando agora um questionário que contém informações bem específicas mesmo, a questão do Covid, quais são os sintomas que elas tiveram, se a pessoa teve ou não teve internação, se tomou vacina, quantas doses da vacina tomou, né? E aí, no caso relacionado à atividade física, uma das perguntas que contém no questionário é referente à prática de atividade física prévia ao Covid. Então, todas as modalidades que envolvem a prática de atividade física, e aí nós queremos verificar mesmo, né, se aquela pessoa que é fisicamente ativa, se ela teve um grau de Covid mais elevado ou menos elevado, comparado com aquela pessoa que era fisicamente inativa, por exemplo. Então, o que nós temos conhecimento mesmo é aquilo que a literatura já está trazendo, mas em relação à nossa pesquisa, nós ainda estamos coletando, estamos em fase de coleta, e aí após a coleta nós vamos realizar a tabulação e análise dos dados, então somente após todo esse processo a gente vai chegar mesmo nos nossos objetivos e nas nossas conclusões. Então, por enquanto, ainda não tem nada definido. A minha pesquisa aqui no Celapan, né, junto com o professor Ismael, é falar sobre o nível de atividade física e a qualidade de vida de pessoas que foram infectadas por Covid-19, né, e são pertencentes à comunidade unespiana. Então, alunos, professores e funcionários.
que diferencia a minha pesquisa da Giovana é que a Giovana vai falar sobre o nível de atividade física e as comorbidades que surgiram, né, nesse processo, analisando se já existiam essas comorbidades antes da contaminação, e eu vou avaliar, além disso, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, se elas tinham essa comorbidade, se elas começaram a ter, como ficou a vida delas depois disso, né? Depois do confinamento, depois de reduzir o nível de atividade física, ou então de aumentar o nível de atividade física, já que nós temos pessoas que não praticavam nenhum tipo de atividade, depois de estar confinada em casa, começou pelos meios virtuais. Então, é essa análise sobre a qualidade de vida que a gente vai fazer. Nós ainda não temos resultados, né? Nós estamos na fase de coleta de dados. Então, como já foi dito, foi enviado um questionário para toda essa comunidade unespiana, são 24 campos da Unesp. E depois que esses questionários tiverem todo o retorno, né? Nós estamos finalizando agora a parte de coleta, aí é o momento de tabularmos esses dados e termos o nosso resultado final. Professor, parabéns pelo depoimento das duas. São dedicadas, né? Sim, muito dedicadas. E sucesso, né, no levantamento desses dados e que possa ser tabulado e trazer para a sociedade números, né, que possa orientar e incentivar cada vez mais a prática de educação física, né? Sem dúvida, João. Se você pensar que a Unesp é uma universidade espalhada pelo estado inteiro, a gente conseguiu pegar dados de vários campos da Unesp, a gente tem uma amostra representativa quase que do estado todo, né? Então você tem pessoas da amostra que são jovens, no caso dos estudantes, e pessoas de média e idade mais avançada, que no caso são docentes e servidores da Unesp também, né? O outro projeto relacionado ao câncer de mama, o senhor vai responder, mas não é nesse bloco. Ponto final em mais um bloco do Ciência Sem Limites. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, ismael.freitas@unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o tema do programa de hoje: benefícios da atividade física em tempos de pandemia. Ao nosso lado está o professor Ismael Forte Freitas Júnior, do Departamento de Educação Física do campus de Presidente Prudente da Unesp. Professor, vamos falar então agora desse outro projeto que caminha paralelo, né? O senhor está com 2 projetos aí em andamento. Benefícios para quem contraiu câncer de mama. Esse projeto já é um pouco mais antigo do que o projeto do Covid, porque a gente já trabalha com esse assunto já antes da pandemia, né, João? Então, qual a nossa ideia? Qual a nossa preocupação? É as pessoas, as mulheres que tiveram um tumor, né, no seio, na mama, e precisaram fazer a cirurgia, e elas têm uma dificuldade em se locomover, em se movimentar, principalmente se a cirurgia for uma cirurgia mais radical. Então, elas precisam fazer atividade física específica para melhorar a mobilidade articular, para melhorar a força, para voltar a ter uma vida semelhante ou uma vida igual ao que ela tinha antes de contrair a doença. Então, já é outro projeto que a gente investiga vários tipos de atividade física que a pessoa pode fazer e o que é melhor fazer para que essas pessoas tenham esse benefício. Exemplo. A gente já avaliou o efeito do exercício aeróbio. É um projeto muito interessante, onde a gente comparou aquela pessoa que é monitorada presencialmente ou aquela que é monitorada à distância. Hoje, inclusive por causa da pandemia, está acontecendo muito isso, né? As pessoas contratam, exatamente, online, contratam o personal trainer, e o personal trainer passa o treino para ela e ela vai treinar. A gente já se antecipou isso daí. A gente comparou as pessoas que a gente treinava presencialmente, na esteira ergométrica, a mulher vinha aqui e fazia o tempo dela dentro da frequência, intensidade que a gente determinava, e um grupo a gente acompanhava à distância. E os resultados foram muito interessantes, né? Porque essas mulheres que treinavam à distância tiveram os mesmos resultados das pessoas
que treinavam presencialmente. A gente acompanhava Os mesmos presencialmente. resultados? Com uma vantagem ainda. Né? As que treinavam presencialmente, elas tinham determinada hora e determinado dia que tinham que estar lá treinando. Quem era orientado à distância, se ela ia viajar, se ela não podia determinado horário, então ela fazia o horário dela e nos passava Mas o não resultado. deixava de praticar. Não né? deixava de praticar. Por isso que acabava tendo o mesmo resultado, com o benefício de poder fazer uma atividade diferente, desde que seja atividade aeróbia, né? Uma atividade diferente, num ambiente diferente, num horário que fosse mais propício para ela. E o que vocês constataram no resultado para as pessoas que estavam em recuperação ou já tinham se recuperado da cirurgia? Além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória das pessoas, João, uma coisa muito interessante que afeta muito essas mulheres. Né? A partir do momento que é diagnosticada a doença, o câncer, né, ocorre naturalmente na pessoa, né, um quadro de depressão, de ansiedade, Psicológico de estresse, alterado, né? afeta completamente. Então, a pessoa que pratica exercício, comparado com aquela que não praticou exercício, a qualidade de vida dá um salto absurdo. É em função da endorfina, será? Tudo bem, mas assim, o fato dela estar saindo, né, do ambiente, né, Direcionando a mente para outros caminhos, né? Exatamente. Então, para outro objetivo, então ela melhora bastante a qualidade de vida dela. E qual a faixa etária de idade dessas mulheres pesquisadas? Foi bem ampla, João, foi de 30 a 70 anos a faixa etária dessas. E vocês mulheres. montavam os treinos conforme a idade, né? Isso, específico para a idade. Então a gente, aqui na educação física, a gente faz assim, né? A gente leva em consideração, para prescrever um exercício, né, a idade da pessoa, leva em consideração a frequência que ela tem que fazer, a intensidade que ela pode, que deve fazer para ter o melhor benefício. Porque muitas vezes a pessoa sai fazendo o exercício sem uma orientação adequada, depois ela se frustra porque ela não tem o benefício que ela sonhava ter, o que ela desejava. Então, muitas vezes, aquilo que ela gostaria, ela não consegue, porque não é muito bem orientada. Então, a gente tem essa preocupação. Às vezes faz parte da nossa formação isso, né? Agora, para quem está nos assistindo, sempre o senhor esteve relacionado à área de saúde, é isso? Sim, As suas pesquisas, exatamente. né? O que vai acontecer ainda neste ano na sua atividade profissional? O senhor vai para onde? A gente vai fazer um estágio na Itália, João, onde eu vou aperfeiçoar a técnica de avaliação, uma técnica de análise, para a gente avaliar o estado geral de saúde da pessoa e a integridade celular, principalmente para aquelas pessoas que estão mais, têm a saúde mais comprometida. Por exemplo, pessoas que estão em UTI, pessoas que fizeram cirurgia cardíaca, por exemplo. Diabéticos também, em estado mais... Cardíacos, diabéticos, hipertensos, que já estão no estágio mais crítico da doença. Então, a gente conseguindo avaliar e identificar o quanto que essa doença está comprometendo a saúde da pessoa, a gente consegue tentar reverter isso daí por meio da prática de atividade física. Começa com atividade física leve, depois moderada, e a gente já tem inúmeros casos que a gente poderia estar registrando. Além de tudo isso, professor, o senhor se preocupa em pesquisar idade e a população. Nascem menos pessoas e vivem mais, né, professor? Isso é uma característica da população mundial e mais especificamente do Brasil. Né? A população está envelhecendo e está nascendo cada vez menos pessoas. Então, os jovens de hoje, quer dizer, hoje os casais hoje têm o quê? Um filho, 2 filhos, coisa que é completamente diferente do que era antigamente. Então, a pirâmide etária brasileira tem aumentado muito, né, de pessoas de meia idade, até o idoso, né? A qualidade de vida do idoso. Exatamente. Né? E tem aumentado essa longevidade. Então, as pessoas que viviam 70 anos, 30 ou 20 anos atrás, já passaram a viver 80 anos, 90 anos. Eu tenho um caso específico de uma pesquisa que a gente desenvolveu há quase 20 anos atrás aqui, onde o nosso objetivo era avaliar as pessoas de 80 anos. Foi uma dificuldade enorme conseguir pessoas com mais de 80 anos há 20 anos atrás. Hoje é muito mais tranquilo conseguir isso daí. Então isso já mostra o quanto que a população está envelhecendo e o quanto que
nós vamos ter que fazer exercício e cuidar da saúde e da alimentação para ter uma melhor qualidade de vida, menos doença durante esse envelhecimento. Estamos chegando ao final do Ciência Sem Limites. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse finalzinho? É destacar que as pessoas, essa é a importância das pessoas em estar fazendo exercício, estar cuidando da saúde, cuidando da alimentação, não só para prevenir algumas doenças que têm aumentado muito, por exemplo, doença cardíaca, diabetes, hipertensão. Por exemplo, 10% da população é diabética, 30% da população é hipertensa, mas também uma coisa que a gente tem que considerar que a pessoa que tem esse cuidado com a saúde, alimentação e exercício físico, ela, num evento que vem acontecer, que ela precise de uma recuperação, de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica, a recuperação dela é muito mais rápida, é muito mais tranquila, João. Parabéns pelo sacerdócio, pelas pesquisas e pela dedicação à ciência. Obrigado, João. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, ismael.freitas@unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.